E uma mulher, ela olha para um retrato ou para um cartão com alguma foto e o pastor mostra para ela e ela começa a gritar e ela começa a gritar e ela começa a gritar e de repente ela cai. Isso aconteceu. Veja aí. Mais outra grande bizarrice que você vai acompanhar um pedacinho agora. E no decorrer do vídeo eu vou mostrar o restante. Quando uma mulher passa uma profetada para outra mulher, ela fica amassando. A profetisa fica amassando a pessoa como se estivesse amassando massa de pão. Só que no final ela diz: se você pensar em voltar atrás, ou seja, sair do sistema religioso, sair da mentira, eu mato. É isso que ela proferiu no final do vídeo. E o vídeo é maior. Você vai assistir durante o período que eu vou estar falando. Porque aqui o pau quebra na casa de Noca, a madeira te dá em doido, desce, e o bambu geme e a chapa esquenta. Fica aí. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Vai! Chama! Alguém diz assim: esse câncer vai pegar, vai apodrecer, mas eu sou o Senhor. Só vou repetir o que tu já sabe. Ai de ti! Se pensar em me levar, te preparo e te levo. Te mato! Te mato! Te mato! Te mato! Pois é, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio total aqui no canal. E eu quero mandar um fortíssimo abraço a uma pessoa que disse assim: manda um alô para mim. O nome dele é Romildo Moraes. O perfil dele é Romildo Moraes 7311. Manda um alô, eu vejo seus vídeos todo dia. Manda um bom dia, que eu vou ficar grato por isso. Um bom dia para você, meu amigo. Um abraço. Grato por ajudar sempre o canal aqui, ó. Um abraço apertado de Antony Galvão para Romildo Moraes. Inclusive, eu vou colocar na comunidade do meu canal, do Pilastra da Verdade, e também do Portão de Saída, alguém que queira que eu mande um abraço especial pelo nome, né? Aí vai interagir lá na comunidade. Não fiz ainda, mas vou fazer. Aí você fala assim: Antony, manda pelo nome. O nome é esse. Um abraço para sua mãe, para seu pai, para quem quer que seja, seu filho, quem quer que seja. Eu vou fazer isso. Eu não posso mandar abraço para todo mundo, gente. Já pensou, é muita gente. Às vezes a gente fala o nome, mas passa a ser até injusto com outras pessoas. Mas é só colocar o estado de onde você fala, a cidade, e eu mando um abraço para você. Mas nem agora não, eu vou colocar lá na comunidade, e aí você vai interagir lá. Porque se for para interagir com todas as mensagens que tem aqui, fica difícil. O vídeo de hoje, mais uma bizarrice, vocês viram aí. A proposta do canal é fazer você pensar e analisar. Só isso, analise a vida como a vida é e observe essas bizarrices que acontecem. Olha que coisa. E tem coisa que é coisa séria, cara, é coisa séria. Eu não sei como é que essas pessoas falam tanto em matar dentro de igreja, achando que é a unção de um Deus que mata. Se você pensar em voltar atrás, eu mato. Eu já recebi uma profetada dessa. Há uns 15 a 20 anos atrás. O cara colocou a mão em minha cabeça e falou assim: olha,
Quem coloca a mão no arado não volte atrás. Não pense em voltar atrás. Porque Deus mata. Eu tô vivo, né? Já tem mais de 5 anos que eu já me libertei dessas mentiras e Deus se arrependeu de ter... Ainda bem que ele se arrepende, né? Ele se arrependeu. Tá. Vocês viram aí dois pequenos vídeos. E eu vou estar mostrando... A segunda parte eu vou mostrar. Você viu aí o primeiro vídeo, uma mulher gritando. Aquilo ali é um surto mental, viu? E um pastor que tá aí derrubando todo mundo. Ele derruba todo mundo. Só não derruba ateu, né? E nem agnóstico, né? Mas ele derruba todo mundo. O resto, ateu e agnóstico, ele não consegue derrubar. Ele mostra assim um cartão, não sei, tem até uma cruz, né, aí no cartão. Não sei se é uma foto de alguém. E a mulher começa a gritar. Ela grita até ela cai. Isso é chamado de sensacionalismo barato. E através disso aí é que enriquece esses caras. Através dessas pessoas se comportarem desta forma, esses caras estão ricos, ostentando através desses besteróis aí. Porque as pessoas alimentam isso. Você acha que aquela mulher foi forçada por algum espírito, por alguma coisa a fazer aquilo? Gritar e cair. E o segundo vídeo mostra uma senhora profetisa de Jeová, da mentira, amassando uma senhora, empurrando e amassando igual a massa de pão, ó, mesma coisa, amassando. Ela fala de câncer, que ela que criou, na verdade ali com certeza foi ela que criou que a mulher poderia ter um câncer, não sei, já estava sendo curada ali. Que assim, enfermidade dentro de igreja que é curada, acontece muito, assim, o profeta ou a profetisa, o mentiroso ou a mentirosa inventa a enfermidade que a pessoa não tem e ao mesmo tempo cura a mesma enfermidade que não existe. Aí é fácil, né? Chamar uma pessoa na frente, vem aqui, Deus me revelou que você tá de câncer. Eu não sabia, mas tá. Deus me revelou. Mas fique tranquilo, você veio pro lugar certo, Deus te trouxe aqui esta noite e eu vou orar e o câncer vai bater retirado. Aí, cara, a mentira começa por aí. Aí ele ora, a pessoa nem câncer, nunca teve. Muitas vezes não tem nada daquilo. Aí fala, pronto, Deus lhe curou agora de câncer. Glorifique ao Senhor. Aí aquela pessoa enganada sai falando para todo mundo que ela estava de câncer e Deus curou. Aí é onde surge a mentira dos milagres das igrejas. A maioria é assim. Tá entendendo? Já ouvi várias pessoas falando isso. Eu recebi uma cura dentro da igreja. Eu nem sabia o que era. Aí Deus revelou a irmã, e a irmã disse que era isso e isso. Aí a irmã orou e Deus me curou. Como é que eu não vou acreditar no Deus desse? Porque é tão burra que a profetisa mentirosa inventou a enfermidade que ela não tinha. Muitas vezes algumas dores daqui e dali, que isso é coisa do corpo humano mesmo. E depois disse que Deus curou e ela sai propagando isso. Aí aliena a pessoa para o resto da vida dentro de uma religião. Olha como elas conversam. Olha coisas que tu teve que deixar pra trás. Sabe disso? Vai! Chama! Alguém diz assim: esse câncer vai pegar, vai acontecer. Mas eu sou o Senhor. Só vou repetir o que tu já sabe. Ai de ti! Se pensar em olhar pra trás, te prepara e te leva. Te mato! Te mato! Te mato! Te mato! E no final ela fala uma coisa forte, cara. Ela fala uma coisa muito forte ali. É como se o livre-arbítrio da mentira que existe, mas para eles existe esse tal de livre-arbítrio, não valesse nada para aquela senhora que estava recebendo a oração, sendo amassada igual massa de pão. Aí ela diz: se voltar atrás, eu mato. Ouve aí de novo. Se pensar em olhar pra trás, te prepara e te leva. Te mato! Te mato!
Te mato! Te mato! Vocês estão ouvindo aí? Que o Deus está falando na boca dela que matar a mulher, se a mulher pensar em voltar para trás. Ou voltar, né? De voltar já é atrás. Então são essas coisas, essas e outras que acontecem nesse meio. E o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: se vocês querem ter uma verdadeira libertação mental, estude sobre a mente humana. Que tudo isso que acontece dentro dessas igrejas, isso está no campo dos comportamentos e efeitos mentais, cognitivos. E isso já é explicado e reexplicado pela neurociência. Tudo isso aí é mental. Tudo que acontece dentro de igreja é totalmente mental. Eu fiquei 25 anos, eu vi tanta bizarrice aí, eu acreditava que era verdade. Mas eu vi coisa que vocês nem imaginam. Eu também nunca vi uma coisa também de chamar. Eu achava que era de chamar muito atenção, somente movimento mental. Meu irmão levou um pastor. Meu irmão fazia eventos grandes. Olha só, eventos grandes. De 4 ou 5 mil pessoas por noite neste evento. Aí levava vários pastores. Aí levava Josué Brandão, Abílio Santana, levava Maquian e vários. E teve um desses aí que tem um suposto dom de cura de tirar a enfermidade na palma da mão. O que mais era tirado era pedra de rim, hemorródia, e tirava não. Na minha opinião, eu até falei em um podcast, meu irmão disse que teve pessoas dando testemunho que realmente foram curadas. Não, é aquela cura que a pessoa não sabia que tinha, e o cara tirou ali, disse que tinha, chamou, tirou. E foi tanta cura, mas tanta cura que aconteceu, e eu vendo, eu acreditando, minha família toda. Só que tem uma coisa, cara. Era uma coisa meio bizarra, porque ele colocava o óleo e ficava ali, aí mostrava alguma coisa assim. Eu não vou aprofundar muito nisso, porque eu não estou fazendo uma crítica de refutação a ele, até porque eu garanti para meu irmão que eu não ia fazer uma refutação. Mas eu hoje tenho para mim que foi truque. Tanto é que minha mãe já estava doente, ele não chamou para curar. Outras pessoas que estavam doentes na época também não. Porque a cura tinha que ser coisa oculta. Não podia ser coisa assim. Por exemplo, tem um amputado aqui, vem aqui. Nunca curou um amputado. O que tira a enfermidade da palma da mão nunca curou um amputado. Ou então, uma pessoa de fato, numa cadeira de roda, realmente com paralisia nas pernas. Ou nos braços também. Chama aqui, nunca aconteceu. Por que essas curas? Por que Deus não usa ele nessas curas, cara? Por isso que eu falei pro meu irmão, eu falei, moço, o que faz eu entender que era truque, e que é truque, é que não existiu nenhuma cura assim, por exemplo, ele curar de fato um paralítico. E foi comprovado que o cara realmente foi curado mesmo, não tem nada, ele estava numa cadeira de roda atrofiado e não tem nada mais. Um surdo e um mudo, e muitos recebiam oração lá, e foram muitos paralíticos no dia lá, e receberam oração. Gente que dizia que já estava andando, depois voltava para a cadeira de roda. Mudos que até hoje nunca falaram. Cegos que nunca enxergaram e receberam oração naquele dia lá dele. Mas as curas eram assim: saía uma pedra de rim, uma pedrinha de rim, uma hemorródia, e fazia aquele teatro todo, chamava todo mundo ali, tirava a camisa do cara, começava a passar ali e orando e gritando, e aquele grito no microfone chamando a atenção. Foram os dias que deram mais gente nos cultos. Só que a cura que acontece é aquela cura que o cara inventa, na minha opinião. Tem uma pessoa aqui, Deus está chamando você aqui agora. Você sabia que você tem uma pedra no rim aqui? Pois é, vai sair. Aí a pessoa começa a lembrar de algumas dores do dia a dia e pensa que é aquilo. Esse tipo de cura que mais acontece em igreja. Mas você está vendo aí, essa senhora, ela está falando muitas coisas aí que não tem nada a ver.
Aí ela fica empurrando, amassando a irmã aí, a outra. E pelo corpo dessa irmã aí que ela tá amassando igual massa de pão, não é nem legal ela passar por um processo desse aí, não. Porque isso aí acaba com a coluna da pessoa. Entendeu? Ainda mais uma pessoa que a gente observa que tem um pouco a mais de peso, né? Eu não tenho nada contra a pessoa que tem excesso de peso, não. Eu acho que todo ser humano precisa se cuidar, mas tem ser humano que realmente é genético, não é fácil. Não estou falando deste lado. Estou falando que isso aí é até prejudicial a essa senhora. A senhora acreditou, né? Aí no final vem a ameaça. Se pensar em voltar e sair da religião, Deus mata. É Deus que mata, hein? Mas na Bíblia está escrito que ele mata até criança, né? Deus matava todo mundo na Bíblia, só não mata ateu. É difícil matar um ateu. Eu fico por aqui. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui mais volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antônio Galvão.